Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 7º episódio do nosso podcast Histórias de Professor. Eu sou o professor Lucas Vale, professor de História. E eu sou o professor Felipe Albano, professor de Ciências. E nesse podcast nós iremos escutar, comentar e compartilhar histórias reais de professores. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, Lucas, que eu conheci agora em fevereiro, início de fevereiro, uma aventura que a gente teve lá em Pendências, município de Pendências aqui no RN. Uma professora incrível, e quando eu comecei a ouvir as histórias dela no carro, quando a gente estava indo para lá, eu disse, não, a gente tem que trazer ela para o podcast, porque a história dela é muito hilária, né? Que é a professora Jaciene, nossa querida professora Jaciene, né, que vai se apresentar também para a gente. Boa noite, professora, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? O Felipe me contou que você tem uma história de um encontro bem inusitado, e eu acho que esse tipo de encontro sempre acontece na vida dos professores, Com né? certeza, não é? Vou falar rapidinho em relação, né, assim, quem eu sou, né? Perfeito. Sou Se professora apresenta. Jaciene. Jaciene Araújo é a síntese do meu nome, inclusive, né? Então, sou professora na UFRN, no Centro de Educação, e atuo na formação de professores. Mas a minha história como professora, lógico, não iniciou assim. Eu iniciei, na verdade, a minha aproximação com a pedagogia foi num contexto, inclusive, vamos dizer assim, que não era um contexto laico, vamos dizer assim, era um contexto mesmo de igreja, aquela história de escola bíblica, né? Isso. E você se vê assim, um adolescente, vem ajudar aqui no Ministério Infantil, e aos 14 anos eu comecei a ser professora auxiliar na igreja. Aham. Sim. E foi ali que eu me encontrei com a pedagogia. Tinha uma colega que estava fazendo pedagogia e comecei a perguntar, eu disse, é isso que eu quero para minha vida. E aí fiz o vestibular aos 16 anos, entrei no curso de pedagogia na UFRN. Quando eu entro no curso de pedagogia, ainda com 16 anos, porque entrei em meados de fevereiro de 1990, faz um pouquinho de tempo só. Pouquinho. Me vi então naquela situação, naquele universo, ainda um adolescente, 16 anos, 16 muito anos. nova na universidade. Eu fiz aniversário em fevereiro, em maio que eu fiz 17, né? Lógico que Sim. assim, mas aquilo impactou porque assim, eu era a aluna mais nova. Inclusive, muitas das minhas colegas estavam na universidade porque tinham feito magistério e já estava aquele movimento em relação à necessidade de formação no ensino superior para os professores. Ainda não tinha sido aprovada a LDB 9394/96, né? Eu sempre digo aos alunos, isso é questão de concurso, viu? Então, anotem, né? A nossa, inclusive, atual LDB, cheia de emenda, quase uma estrada Natal-Mossoró, mas é o que está valendo. Sim. mesmo. Então, o que acontece? Eu tinha ali professoras experientíssimas. Pessoas assim, que já estavam no magistério há 20 anos, 30 anos. E eu, desculpem uma menina sambuda lá, né? Mas assim, e quando eu olhava os meus professores, eu dizia, eu quero ser professora. Eu quero ser professora da UFRN. Mas tinha que comer muito feijão com arroz, né? Para chegar lá. E aí, assim que concluí minha graduação, com 20 anos, 6 meses de intervalo, fiz a especialização, que na época era ligada ao Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGED, que está completando agora 45 anos. Olha aí. O Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN. E aí, entrei na especialização, emendei com o mestrado. E em outubro de 1998, concluí o mestrado. Em outubro de 1999, fiz outro mestrado. Tô brincando. Tive meu primeiro filho. Que não deixa de ser um mestrado. Foi um mestrado, assim, de opção. Eu queria muito ser mãe. Gente, estou falando uma coisa que pode ser absurda hoje. Mas eu queria ser mãe do primeiro filho antes dos 30. E aí fui aos 26, né?
Hoje você ser mãe, né, antes dos 30, parece uma coisa assim, um tanto absurda, né? Mas enfim. E aí eu tive o Arlan. E já comecei a atuar, já tinha começado a atuar no ensino superior, então eu era coordenadora pedagógica na educação básica e era professora de uma instituição privada, de uma faculdade. E mãe do Arlan. E antes disso, né, esposa do Aurelan, meu amor, Sim. Que está nos assistindo agora. que está nos assistindo com certeza, né? E aí eu digo assim, que também professor, só que na área de fisioterapia, Sim. então nos entendíamos na medida Sim. do possível. E aí, quando eu concluí o mestrado, eu tinha a ideia e a certeza de que eu precisava de um caminhar mais apurado para que eu pudesse enfrentar um doutorado. Precisava, assim, comer um pouquinho mais de feijão e arroz, no sentido, assim, da formação de professores. Sim. Já que eu queria, no meu doutorado, me aprofundar em relação a isso aí. E foi a melhor assertiva que eu fiz, então... E também acompanhar, gente, os primeiros anos, né, do Arlan, Sim. que hoje é um rapaz lindo, né? Porque mães acham os filhos lindos, né? Ele está fazendo medicina veterinária lá na Rural de Pernambuco. Está com 23 anos, gente, o tempo passa. E aí, o que acontece? Eu começo a cursar disciplinas como aluna especial no doutorado. Fica a dica. Quer entrar na pós-graduação? Vai começando devagar. Essa é uma dica de ouro. Mas é Vai verdade. começando devagar, vai lá, cursa como aluno especial, porque você vai se aproximando, vai vendo as linhas de pesquisa, enfim. Já eu chego na história inusitada, porque, né? Aí o que acontece? Eu fiz 3 semestres como aluno especial, ou seja, 1 ano e meio. Não, pressa tinha muita, mas tinha a consciência de que não tem como a gente agarrar o mundo com as pernas. Sim. Sim. E aí, nesses 3 semestres, fui construindo o meu projeto e finalzinho de 2003, olha a linha do tempo da Jace, eu fui e consegui, né, fazer a seleção e ser aprovada. E aí, vocês podem perguntar, ficou só no Arlan? Não, né? Você quer doutorado com emoção ou sem emoção? Porque é igual passeio de bugre. Eu sempre gosto das coisas com emoção. Então, vocês acreditam que o meu segundo filho, ao contrário do Arlan, que veio bem planejado depois do mestrado, 1 ano depois, para ser bem exata, Sim. Uhum. porque eu terminei em outubro de 98, ele nasceu em outubro de 99, exatamente 1 ano. Ou seja, planejamento 10. O Adrian veio no meio do doutorado. Eita. Gente, uma bênção. Eu sei bem o que é isso, né? O meu também nasceu agora Foi, no, né, no Felipe? meio do doutorado. No meio do doutorado. Essas Gisele. 2 teses que a gente tem que administrar. Exato. E aí, gente, eu vou lhe dizer, eu tô colocando isso porque eu acho que muita gente pensa assim, né? Ai, eu vou falar de um lugar que eu me permito falar porque é o lugar de mulher. Uhum. Não é de mulher para mulher. Marisa. Que eu não vou dar merchandising para ninguém. Mas a gente sabe o quanto é complicado ser profissional e ser mulher no sentido amplo da palavra, porque você ter esse autocuidado, autozelo consigo mesma, né, de se amar, de se querer bem, porque para você ser amada, meu amor, você tem que se amar, não é assim? Aham. Inclusive isso é bíblico, né, para quem, né? Então isso é bíblico. A gente tem que se amar primeiro para amar o próximo, né? E aí amar o próximo para demonstrar de fato o amor a Deus, porque senão, meu amor, é só Ladeira abaixo. exatamente. O que acontece? A Adriana nasce no meio do meu doutorado. E aí, gente, pelo contexto de vida, eu tomei uma decisão de trancar 2 semestres o meu doutorado. Sabe por quê? Porque naquele âmbito que a gente tem o profissional e o pessoal, né? Sim. Mas a gente é uma pessoa só. E aí, assim, eu ficava pensando, poxa, eu quero, pelo menos,
ser uma mãe mais plena para Adrian nesse primeiro ano dele. Porque eu já ia ter que começar a trabalhar. Uhum. Detalhe, fiz mestrado, doutorado trabalhando. O que é ainda, né, mais é muito complicado. mais difícil, verdade. Porque assim, trabalhava em instituição privada, você sabe muito bem que não existe licença em instituição privada, Isso, né? sim. Enfim. E aí, Adrian nasce. E aí, como eu disse, tranquei 2 semestres, porque eu sabia que nem o tempo da prorrogação, se eu fosse solicitar, ia dar conta. Nem a minha licença maternidade ia dar conta. Aham. Aí, assim, eu disse, não. Eu vou fazer o seguinte, vou conversar com minha orientadora. Realmente, assim, tenho motivos para isso, né? E foi, eu acho que, a decisão mais assertiva. Aham. Né? E eu vou dizer a vocês, porque é aí que entra a história inusitada. Isso Captou? mesmo, captei. Gente, porque Adrian, primeiro filho, é aquela coisa, aquela Isso. tensão, que você não sabe Ansiedade como é que é e demais. tal. Mas já com Adrian, né? Assim, Já sabia o caminho das pedras, né? já. E, gente, eu vou dizer a vocês, pense um parto tranquilo. Não no sentido das 11 horas de trabalho de parto, né? Sim. Porque, gente, tive os meus filhos, parto natural. Porque normal, meu amor, Não não é, é. não. Eu vou falar aqui. Viu? Sabe por que não é normal, meu amor? Gente, biologicamente falando, né, teacher? Isso. Olha, uma estrutura biológica, que é um orifício desse tamanho, e que de repente fica desse tamanho. Isso não é normal, não. Gente, isso é da natureza, natural, tá? Sim. Enfim, então eu tive os 2 filhos de forma natural. Só que Arlan teve que... A bolsa rompeu antes e tal. A Adriana não, eu comecei a sentir as contrações, a bolsa foi rompida lá na mesa de cirurgia, né, na sala de parto. E aí eu estava muito bem sentada, aguardando a sala de parto ser preparada. E muito menino nesse dia nascendo, né? Até porque a gente sabe, né, gente? É uma questão, eu diria assim, de saúde pública e privada. Isso. Poucas maternidades a gente tem, né? É verdade. No nosso contexto. E aí eu bem sentada numa cadeira de plástico, enrolada num lençol, porque a gente tá com aquela bata, né? Vocês sabem, né, que quando a gente usa a bata, fica tudo, né, Sim. no natural, né? E na experiência do primeiro, gente, eu acho que o hospital inteiro viu minha bunda. quando eu fui ter, né? Um trauma Aí eu foi disse- desbloqueado. Aí eu disse, o segundo isso não vai acontecer. Meu amor me deu um lençol, me enrolei todinha assim, não vai ver minha bunda, né? Já baixa os enfermeiros, a equipe lá todinha, né? E aí, nesse contexto de ver bunda, né? A gente tá lá, né? Já preparada, na sala e tudo mais. E aí a anestesista conversando comigo, aquela coisa toda, meu esposo me acompanhando, as 2, né, profissionais e tal. De repente, eu escuto um grito. Professora! Gente, foi muito meme agora em janeiro, é história assim... Professor que aí tá na praia, professor aí se mergulhava, se escondia. O professor quer paz nas férias é encontrado. Gente, eu fui encontrada na sala de parto. Quando eu olhei assim, eu disse... Oi, meu amor, tudo bem? Só que... Oi, Mas só meu um amor, instantinho aqui que a tia tá... oi, meu amor, tudo bem? E as contrações vindo, né, queridos? Vocês não sabem o que é contração, mas pergunta a sua esposa que ela vai... Eu acho que eu acredito que... Né? Às vezes até assim, mesmo sendo cesariana, a não sei que tenha sido Mas o dela foi natural também. Foi natural, então ela sabe exatamente o que é. Aham. E aí, né, eu tava, gente... eu sou muito performática. Vocês, mãos e tal, eu vou tentar mexer menos, né? Mas assim, eu tinha que me curvar todinha, né, para poder tomar a peridural, que hoje eles dão a peridural no sentido de um parto mais humanizado. Sim. Não sei se é humanizado, mas enfim. Dizem que um parto
na época, né, sem dor, porque foi em 2006, não sei se ainda é. E aí eu tava nessa posição, porque a anestesista estava preparando para dar a peridural. Aí ela olhou assim, ela, ai, professora, que bom lhe encontrar. Eu disse, também eu tô achando ótimo lhe encontrar. Ela... Gente, a contração indo e vindo, né? E eu fazendo nessa cara de... Porque, gente, quem é meu aluno depois vai comentar e vai dizer, a prof é legal, a prof é simpática, a prof gosta de conversar, né? Mas, enfim... Aí ela, aquele momento ali. Aquele momento tava meio complicado, concordam? E aí ela chegou assim e disse, ai, você não sabe da maior. Aí nisso, meu esposo olhava, a médica olhava e disse, eu não acredito que isso tá acontecendo. Era assim, trocando olhar, né? Ai, meu disse, Deus. Olha, eu entrei numa especialização. Aí eu disse, foi que coisa boa. Ia acontecer comigo. Aí ela disse, ai, mas eu tô numa dúvida tremenda em relação ao tema do TCC. Aí eu olhei assim, eu disse, olha, a gente pode conversar sobre o seu tema de TCC no outro momento, porque aí foi quando ela se percebeu que eu tava... na sala. Gente, só um detalhe. Ela foi minha aluna no curso de Ciências Biológicas de licenciatura. Uhum. E ela era técnica de enfermagem, tá? Só para situar, porque ela me encontrou na sala de parto. Né? Ela não invadiu a sala de parto, né? Para deixar bem claro, ela era profissional lá Sim. no hospital e estava trabalhando, estava de plantão naquele dia. Sim. Só que o lado encontro com a professora falou mais alto, Isso. entende? E assim, eu entendo perfeitamente, assim, a emoção, o calor da emoção. Eu também gostei muito de encontrar com ela. Mas confesso a vocês que acredito eu que foi o encontro mais inusitado da minha vida com um aluno. Eu acho né? que Com não um aluno. esperava que na sua hora Quem de é que vai trabalho, esperar, de gente? Eu né? acho, Parecia eu acho um muito aluno. difícil alguém barrar, superar esse seu encontro inusitado. Ai, ai. E aí, gente, assim, aí a Adrian chegou na nossa vida, né, em 2006. Só para situar vocês, gente, né? Se eu estou professora na UFRN é porque eu concluí o meu doutorado, Sim. né? Então, eu retornei e em julho de 2008, né, defendi meu doutorado. E olha só como é que são as coisas. Exatamente em agosto de 2009, eu tomo posse do terceiro concurso que eu fiz. Foram 3, mas eu entrei. E Né? conseguiu realizar o sonho que você teve lá aos 16 anos. E eu acho que é Exato. importante até para quem tá ouvindo, né? Que às vezes fica achando um sonho impossível, Isso. que, eu tenho que correr. E você deu ali, viu qual era o seu tempo, né? Exato. Olha, esse é o meu tempo, eu vou respeitar o meu tempo, e no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Né? Então, a gente não precisa, de fato, Uhum. né, se descabelar, se desesperar, sim, porque sim. achando que não vai acontecer, que tem que agarrar o mundo com as Pois pernas. é. Mas- E eu acho que a sua história também é uma história que inspira muitas mulheres, né? Eu tive colegas no mestrado que tiveram, né, gestação, tiveram filhos durante o mestrado, e eu vi o quanto foi mais difícil para elas conseguirem concluir, né? E acho que aqui é um grande testemunho, né? Aham. De que dá certo, que você conseguiu realizar seu sonho. Agora sim, eu tenho que registrar uma coisa, né? Que, assim, acredito que um casamento, assim, ele tem que envolver companheirismo, Sim, né? a parceria Aham. é E importante, assim, né? O meu esposo, né, Aurelan, que eu falei e vou falar de novo, my love, que me conhece desde menina aos 16 anos. Sim. Nós começamos a namorar, eu tinha 16, foi no pré Sim. de 1989. E ele, vou dizer assim, a gente sempre diz assim, um doutorado é feito a 4 mãos, que é a mão, né, do doutorando, vamos dizer assim, e da orientadora. Também devo muito à professora Estela Campelo. Um beijo. Se eu sou metade do que eu sou é porque eu tive professoras especiais e Estela foi uma delas, né? Acreditou em mim e, inclusive, permitiu que eu desse essa pausa. Sim. No sentido assim, não, a prioridade é seu filho nesse momento. Sim. E, gente, eu nem supunha que a Adrian seria uma pessoa neurodiversa. E que, Olha em aí. consequência, eu seria a mãe de uma pessoa neurodiversa. Sim.
Porque, assim, professor e professor de pessoas com necessidades específicas e tudo mais, acredito, né, que assim como eu, vocês também. Sim, Mas ser professor e professora é uma coisa. Ser mãe é verdade. é outra. Sim. Então, assim, eu diria que essa tese, ela foi feita não a 4 mãos, nem a 6 mãos, devido ao companheirismo do meu esposo, de, por exemplo, de passar a madrugada imprimindo todas as cópias que tinha aqui. Gente, hoje tudo é PDF, né? Mas naquela época era cópia, mesmo, tinha que imprimir tudo. E aí eu diria, e as mãozinhas dos meus pequenos, né? Sim. Arlan, ele tinha, na época, 8 anos, e foi ele que desenhou a capa da minha tese, no desespero da mãe de não encontrar uma ilustração. Às 11 horas da noite, ele, mãe, a senhora quer que eu desenhe? E ele desenha, ele vai ficar todo tímido, mas ele é um desenhista maravilhoso. E ele fez o desenho da minha capa, lindo. da tese. Qual foi o tema da sua tese? Foi sobre de doutorado? a análise da contribuição dos cursos de pedagogia na formação do professor alfabetizador. Massa. Muito É. massa. E aí, o que é que acontece? E Adrian? Porque Adrian, ele contribuía, até mesmo quando ele queria chamar atenção. Teve situação dele desligar o computador assim. Pum! Né? mas assim, e eles estavam lá, né? Inclusive, eu acho muito engraçado, Adrian só chegou para a hora do lanche, né, meu amor? Porque ele era muito pequenininho, não dava certo, não. Mas Arlan, ele foi, ele, mãe, eu quero assistir. Eu disse, tudo bem, afinal de contas, ele é o autor da capa, né? Sim. E foi a ilustração de todos esses slides que eu usei, né? Não tinha Pode falar, pode falar. Eu não sei nem se eu posso falar, mas já falei, pronto. Pode. Aí era PowerPoint mesmo, né? Uhum. Então, mas aí tinha lá, a gente fez os desenhinhos, aquela coisa pra ficar bonitinho, né? Sim. Aí, assim, ele, quando deu intervalo, antes de passar pra ele, mãe, deixa eu dizer uma coisa. Eu não entendi muita coisa do que a senhora falou, não, mas que a senhora falou, bonito falou. Eu acho que a senhora Filho vai tirar uma orgulhoso, boa né? nota. Olha, meu Deus do céu, enfim. Então, aquilo dali pra mim é tudo. Então, eu diria assim, e a rede de apoio que eu tive, né? Sim. Sim. Então, em relação, assim, a minha madrasta, né, a Branca, a minha sogra, que não está mais com a gente, Joselita, a minha mãe mesmo, que na época morava no Rio de Janeiro, né, minha mãe Josélia, que dava aquele apoio e tudo mais, né? Meu pai, ai, que orgulho para ele, né? Eu fui da minha família a primeira graduada, Sim. a primeira mestra, a primeira doutora, assim, isso é muito, né, pra gente, a gente sabe muito bem. Sim. E aí, assim, e eu diria assim, e eu vou dizer, gente, em outros contextos, né, inclusive na comunidade, na igreja que eu congrego, assim, o quanto, assim, as pessoas que faziam parte, assim, então eu tive os meus pastores assistindo, né, então, assim, torcendo. massa. Gente, eu ganhei uma placa de homenagem da minha igreja, porque eu tinha concluído. Que legal. Gente, assim, então é um reconhecimento e aí eu digo assim, que a gente se faz nesse caminhar, né, caminhando, fazendo esse percurso. Eu diria assim, a gente não se faz professor do dia para a noite, é nesse contínuo, né? Sim. E aí eu digo assim, que eu comecei atuando como professora de crianças, de bebês e crianças bem pequenas, e hoje atuo na formação de professores para atuar com bebês e crianças bem pequenas em contexto escolar e não escolar, Sim. que é a questão, né, do atendimento educacional hospitalar e domiciliar, o direito das crianças e adolescentes hospitalizados continuarem seus estudos, né? Então, desde 2012 eu tenho, vamos dizer assim, aprofundado. Então, assim, eu digo que meu coração é bem grande. Eu tenho muitos amores no campo da educação. Então, em relação à questão da linguagem, da alfabetização, né, da educação infantil, da atuação do profissional, né, nesse contexto hospitalar domiciliar e, lógico, a formação de professores. Mas eu diria assim, antes de tudo, ou mais do que tudo, a gente precisa estar inteiro no que a gente faz, né? Sim. E aí, assim, eu sou essa pessoa.
no carro da viagem lá para Pendências, né? No corredor. Vou só dar aqui um comentário dessa viagem. A gente foi pra Pendências, gente. Foi assim, uma viagem umas 3 horas, né? Onde fica Pendências aqui no Rio Grande do Pendências Norte? fica muito depois ali de João Câmara, né? É, assim como se fosse indo para Macau. Isso, sim. já pertinho de Macau. Ah. E tipo, foram umas 3 horas de viagem pra ir e pra Pra voltar. E foram 3 horas com o Jacene contando história e falando. Eu disse, meu Deus do céu, essa mulher tem Mas- muita coisa pra Mas falar. sabe o quê? Falando de dorama, que agora eu sou Dorama? viciado. Não, a gente tem que fazer. Olha, tem que Ai, fazer um meu podcast Deus. só com professores dorameiros. Isso. E eu Vou tenho chamar uma a Sara, arroba, que viu? participou. Sarana também, é Sarana. doromeira. Eu sei. Eu sou um OVNI, eu sou um alienígena aqui, porque eu não entendo nada de dorama. Ah, mas você vai ser um Ó, quem me piedade. converteu aos doramas foi Jaciane. Fez toda a propaganda. Gente. Que quando eu cheguei, não, eu vou assistir um Pra quem não dorama. sabe que dorama, né, são... São dramas, Por né? favor. Coreanos, né? É, assim, na verdade, a gente tem o K-drama, né, que é K-drama, que são os coreanos, né? O C-drama, que são os chineses, e o J-drama, que são os japoneses. E aí tudo isso tá dentro desse guarda-chuva dorama. O É, dorama. que são os dramas, né? Sim. Na verdade, são assim, gente. E assim como a gente tem as nossas novelinhas, né? Isso. Eles têm as novelinhas deles lá. Só que, Sim. Ana, gente, assim, eu diria, não é só o próprio cinema oriental, né? Eu curto muito os filmes japoneses. Sim. Coreano também, mas alguns filmes, assim, japoneses me pegaram, assim, tratando de questões Aham. bem pontuais, inclusive questão de inclusão e tudo Eu gosto mais. das animações, Estúdio Ghibli. Gente, eu assisti a Arlane, a gente Ela é aprende- fã de K-pop, gente. né? Ei, essa música todo mundo vai conhecer por conta do Coldplay, né? You are my universe. Coldplay e BTS fizeram junto. É isso. Jace, posso chamar assim, né? Jace. Com certeza, porque eu sempre digo, né? Depois de uma meia horazinha já De se torna conver- íntimo. já Aí é é íntimo. Jace. A sua história, né, de o encontro inusitado, eu acho que ninguém vai conseguir separar, Aham. vai conseguir superar, né? Eu Superar. mesmo não tenho nenhuma história que chegue aos pés. Você tem alguma, Felipe? Não mesmo. Eu tenho muito essa questão de que eu amo meus alunos, eu gosto de estar com eles na escola Sim, e tudo sim. mais, mas quando eu saio de casa eu me escondo. Eu não sei, eu acho que é porque é um momento ali privado, um momento de sim. lazer e tudo mais, e enfim, eu amo meus alunos dentro da escola, dentro da sala de aula, mas fora enfim, tento me esconder Cada um um no seu pouco. quadrado, né? E aí, mas é impressionante, assim, porque Mas eu moro ali perto do shopping, né? Moro perto do Midway. Ah, então E aí, acabou. normalmente no domingo é um dia que eu vou almoçar e tudo mais, ali pertinho, que é difícil você encontrar canto pra almoçar Sim. aberto no domingo. E aí, normalmente, como é que eu vou para o shopping? Eu vou para o shopping parecendo uma pessoa assim. Que acabou de acordar, entendeu? Uma pessoa mulambenta. Despojado, né? Mas eu vou assim, muito despojado. Eu vou de sandália havaiana, Aham. vou com a roupa folgadona, às vezes uma blusa tá furada, porque eu tô indo ali com o meu único objetivo, que é me alimentar, sair Exato. dali e ir embora. É uma extensão de Mas casa. mas é como se fosse a minha cozinha. Mas aí, gente, não, assim, sempre que... Quando eu estou o máximo de mal vestido, né? Quando eu estou mais esculhambado, é quando eu encontro um aluno. E eu morro de vergonha. Porque às vezes eu saio, né? Mais arrumadinho e tudo mais, não encontro ninguém. Agora, quando eu saio todo esculhambado, aí eu só escuto alguém falando, professor! Aí eu, ai, Eita. meu Deus. Não, e o pior é depois, quando chega na escola, que é o Ei, eu vi o professor no shopping, viu? Eu vi o professor... Mas Parece sabe o que a que gente é? não tem vida, né? Fora da escola. Mas sabe o que é? Eu sou professor de crianças, né? Então eles estão sempre acompanhados da família. Eu fico imaginando os pais dessa criança olhando pra mim, dizendo, meu Esse é o Deus, professor. esse é o meu professor. Eu Tô todo pagando tão esculhambado. mal, né? Eu todo esculhambado, assim. Preciso valorizar mais esses professores Esse professor- Se eu mesmo. andasse com a caneca na mão, o povo botava dinheiro dentro, achando que eu tava pedindo. E aí, é justamente nesse momento que eu vejo os pais dos meus alunos. Eu faço, opa, ai meu Deus. Saio correndo escondido, né? É engraçado Essa é a situação. essa questão de encontro assim. Que, por exemplo, como eu trabalhei com crianças bem pequenas ou bebês, aí assim, eles quando encontram com você, fora do contexto da escola, gente, é impressionante. É como se, pronto, encontra no supermercado. Geralmente é o contrário. A gente
a gente que fala com eles, eles se escondem. Pequenininho É como se fosse assim, como é que pode? Que a professora é como tá se no habitasse supermercado. somente esse universo escola. Outro universo. Outra coisa, eu tava noiva, né? Assim, aí quando eu disse, gente, olha, a prof, próxima, que eu fiquei uma semana, vai casar? A senhora namora? Né? Como se professora, então, assim, a gente sabe muito bem disso, né? Inclusive esse contexto, né? De como professora assexuada, né? Sim. Isso. Aí eu acho que é por isso que, inclusive, fazem algumas fantasias. Sim, mas eu já tive de encontrar alguns alunos assim também em restaurante, em lugares assim, e aí eles olharem e fazer. Professor, você aqui? Aí eu, sim. Já encontrei em supermercado, em shopping, mas nada tão Praia. inusitado, né? Mas sala de parto, garanto, nenhum dos dois. Eu acho, Sala de parto. eu acho que Jaciane é a única. Sim. Jaci, e aí falando um pouco dessa sua trajetória, né, na educação, você comentou que quando você terminou pedagogia, você atuou como coordenadora pedagógica, não foi? Assim, na verdade, quando eu estava no meu segundo ano de pedagogia, comecei a atuar como professora auxiliar. Ah, legal. Sim. Quando eu concluo na educação infantil, quando eu concluo o meu curso, aí eu assumo uma sala de aula como professora titular, e aí assumo turma de alfabetização, que ainda era educação infantil, 6 anos, né? Porque Aham. só foi em 2006 que o ensino fundamental passou a ser 9 anos, né? E as crianças de 6 anos foram para o ensino fundamental. Sim. Então, eu ensinei um tempo, aí depois fui ser professora na segunda série, que Isso hoje é o em terceiro escolas ano. privadas aqui de Natal? Escola privada. Sim. E numa única instituição, Sim. né? Você passou por todos esses cargos, foi desde auxiliar, professora... Até coordenação pedagógica, Até né? Que, coordenação. assim, eu vou falar porque é uma escola que eu acredito é uma referência, inclusive, no aspecto mesmo de inclusão, Sim. que é o Instituto Educacional Casa Escola, Sim. Ah, legal. né? E deixei de ser profissional em dezembro de 2008, mas continuei como mãe. Sim. Então, eu meus tenho uma dois amiga que já filhos- trabalhou lá e ela fala muito bem, assim, da escola. Meus 2 filhos estudaram lá, né? Até o 9º ano. E assim, eu me despedi por completo, inclusive com choro, muito choro, né? Agora, bem recente, final de 2021, Sim. que foi quando o Adrian terminou o 9º ano, né, lá. E aí, assim, e também foi lá nessa instituição que, como eu disse, né, tem um trabalho, que eu diria assim, o caminhar da educação inclusiva é um desafio para todos nós, né? Mas eu vejo assim, as instituições que se abrem para ouvir, para fazer junto, para procurar, eu acho que sempre é importante. Então, assim, não estou dizendo que é uma instituição que não tenha defeitos, mas eu vejo assim, está aberto ao diálogo e a ouvir a família, não é? E ali eu estava numa condição de que eu fui coordenadora pedagógica, Sim. né? E de repente me vi só como mãe. Inclusive, tinha alguns momentos que os pais no início ainda vinham me abordar. Eu disse, não, eu não sou mais profissional aqui, né? Sim. E aí, assim, Aí você ficou lá até mais ou menos 2008, 2009? foi 2000, foram 18 anos. Sim, 18 anos. sim. Foi de 1991 a dezembro de 2008. Tempinho, Sim, né? Muito chão, viu? Muito chão. Mas aí vamos aproveitar, né, que a Jaciane É. tá aqui e vamos fazer algumas perguntinhas mais sérias, né? Vamos E lá. aí a pergunta que eu quero fazer a você é, para você, Jaci, quais os obstáculos que ainda distanciam ali a academia do chão de escola, né? Eu escuto muito professor, né, lá no chão de escola falar que a academia muitas vezes não, o que é produzido não condiz muitas vezes com o que a gente está vivendo ali, então tem sempre esse impasse, né? Diz, o professor está lá na academia, a gente está aqui e eles estão teorizando, mas muitas vezes não sabem o que é que a gente está passando. Eu vou lhe dizer, assim, por experiência própria. Como eu disse a você, eu iniciei como professora auxiliar, eu estava no meu Sim. 2º ano de pedagogia. E, gente, pelo menos eu acredito que pela instituição que eu estava, ter também essa visão mais progressista de Aham. educação, e aí eu digo assim, que de fato, né, as coisas conspiram. Então, por exemplo, eu estava estudando sobre a psicogênese da língua escrita.
na casa escola eu estava vendo a psicogênese acontecer. Sim. Porque, gente, acontece. Inclusive, gente, gostaria de fazer um registro. Nessa semana nós perdemos a Ana Teberoski, que junto com a Emília Ferreiro foi quem cunhou essa teoria, né? Que, na verdade, é Emília Ferreiro, orientanda de Jean Piaget. Sim. Então, ela lançou para si um recorte da questão que Piaget se fez, né? Então, Piaget questionou como é que o homem, a humanidade, né, as pessoas constroem o conhecimento, que é epistemologia genética, Sim. né? E aí ela fez o recorte. Como é que os sujeitos constroem conhecimento sobre a linguagem escrita? E aí ela trabalhou nessa perspectiva, né? Então, elas duas, né, lançaram em 1979 a Psicogênese da Língua Escrita, que aqui no Brasil chegou em 1985. E eu tive o prazer de, na UFRN, ser apresentada a essa teoria. E aí eu trazia os exemplos das crianças na prática e eu via, gente, não é mesmo? Assim, né? Não vou dar aula disso aqui, mas assim, há hipóteses que as crianças constroem sobre o escrito e também que os adultos não alfabetizados também constroem. Porque na EJA eles também passam por essas fases, com a diferença, lógico, o repertório que a gente chama de letramento, né? Essa inserção nas práticas sociais e culturais da língua escrita, para esse adulto, por vezes, ele tá até inserido nas práticas, né? Não existe nível 0 de letramento. De alguma forma, ele pega um ônibus, ele transita, ele consegue transitar, né? Mas ele não consegue. E a gente tem pessoas que, inclusive, sabem codificar e decodificar, mas não conseguem entender, se fazer entendido, que a gente chama de, entre aspas, analfabeto funcional, né? Sim. Então, eu via que ali faz sentido. Aí, assim, hoje eu me vejo como professora, formadora, com muita propriedade. Porque quando eles vêm falar assim, porque na teoria é uma coisa, na prática é outra, eu disse, não, pera lá. A gente escuta muito isso. Né? Eu digo assim, eu sempre trabalho numa perspectiva de assim, olha, na teoria disse assim. Por que disse assim? Porque assim, assim, assim. Vou dar só um exemplo aqui, já que a gente falou de Jean Piaget, falar de Vygotsky e Vallon, né? Que inclusive a perspectiva que é sócio-histórica, né? Então, Vallon, ele cunhou o conceito pessoa. Pessoa não é pessoa do nosso senso comum. Sim. Então, pessoa é um construto, que é a síntese, né? Que ele coloca aí dessa relação entre os fatores biológicos, e aí ele coloca entre a motricidade, a afetividade. Então, ele até fala, ele trabalha a questão assim, de como o tônus muscular, inclusive, assim, ele transmite questões afetivas, né? E essa relação a razão e emoção, né? Então, a gente, inclusive, aquela estátua, né, muito conhecida, que é o homem todo compenetrado, pensando, e o tônus muscular todo contraído, coisa linda de se ver, né? Todo shape, né, daquela estátua. Mas, assim, ali é uma demonstração de como, assim, o pensar, a cognição, ela mobiliza o nosso corpo e as nossas emoções. E aí ele coloca que essa tríade forma a pessoa. E a gente deve ver a pessoa. A gente não pode ver corpo, mente, emoção, né? Afeto, emoção, tudo compartimentalizado. Aí quando você vai tratar da criança, aí eu vou tratar do meu métier, né, meu amor? Falar das crianças pequenas, dos bebês. Gente, o bebê é uma pessoa completa. E você precisa trabalhar numa perspectiva de considerar esse sujeito completo. Inclusive, um sujeito que é extremamente dependente, vulnerável, mas extremamente capaz. Sim. E ele pode, sim, ser produtor de cultura, não só reproduzir cultura. E ele precisa ser protagonista do processo. Agora, eu sempre digo, né? Para alguém ser protagonista, é preciso o quê? Coadjuvante, né? Isso. Eu tô me achando uma protagonista aqui hoje, né? Mas se não fosse vocês aqui, coadjuvantes nesse processo, o diálogo aconteceria? Não. O processo aconteceria? Então, o professor, né, tem esse privilégio de ser coadjuvante dos seus queridos alunos, né?
Isso Incrível. tem um poder muito grande, né? Essa concepção do professor não como principal protagonista, mas como um coadjuvante, né? Que ajuda os estudantes a encontrarem esse protagonismo e a gerar a aprendizagem a partir disso, né? E aí eu tenho uma pergunta, porque vendo a sua trajetória na educação, né? Primeiro como estudante, que iniciou lá na década de 90, depois como professora, coordenadora, que atuou ali no início, né, dos anos 2000. E aí hoje você, professora universitária na UFRN, em curso de pedagogia, você vivenciou na prática, né, no chão da escola mesmo, diferentes momentos da educação brasileira, né? Você falou que quando começou não tinha nem a LDB, estava se remendando, né? E aí... Era ainda a LDB anterior, né? Que é de Sim. 1971. Gente, eu não Sim. sei por que essas LDBs passam tanto tempo, né? Mas tudo bem. E aí, eu acho que você conseguiu perceber na prática muitas mudanças no Sim. campo da educação, tanto em termos, né, de novas teorias que vão surgindo, novas metodologias, mas também de mundo. Visto que se a gente olhar para o mundo da década de 90, para o mundo de hoje, muita coisa mudou. Com certeza. Você mesma falou que você tinha que imprimir os textos e hoje ninguém mais imprime, né, um texto para fazer a leitura. Óbvio, tem algumas pessoas que ainda preferem, mas enfim, a gente vive num mundo que está completamente diferente. E aí, como você vê hoje que o curso de pedagogia, por exemplo, ele está preparando os seus, né, estudantes, que daqui a pouco serão profissionais de educação, para o nosso mundo de hoje? Você vê que está tendo alguma mudança dessa perspectiva? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa formação inclusive, do professor hoje. assim como todo mundo, né, enfrentou, eu diria assim, nós temos uma educação antes da pandemia e pós-pandemia, né? É inegável. E isso nos atravessou também. Eu não estou falando que o uso das chamadas novas, das TDICs, né, ou das novas tecnologias, o que chama de nova tecnologia, não é algo que, assim, alguns professores soubessem de teoria. Até porque, inclusive, especialização promovida pelo próprio médico, né, que mídias em educação, eu fui até professora como orientadora de TCC, nessa especialização na UFRN. Então, assim, muita instrumentalização e tal, mas assim, se tinha instrumentalização, mas na prática, a gente vai dizer assim, que realmente, por vezes, as condições efetivas de se colocar na prática eram tanto limitantes, especialmente nas escolas públicas. A gente sabe muito bem, assim, existem escolas, equipamentos bem assistidos, mas existe aqueles que, a gente sabe, se tem um profissional de informática concursado, se tem a sala lá e os computadores não funcionam. Sim. Ou não tem Wi-Fi. Esse tipo de coisa, né, gente? A gente sabe muito bem que é esse contexto. Então, eu diria assim, nós, professores e professoras, eu diria, né, assim, eu tiro o chapéu para os professores e professoras de todas as escolas, de todos os níveis, da educação básica e do ensino superior, da pós-graduação, que a gente teve que se reinventar, né? Inclusive vivenciar essa situação, né, de utilização das novas tecnologias e de algo que às vezes era até proibido na sala de aula, que eu via. Isso. Não pode celular em sala de aula. Agora era necessário o celular, né? E a utilização disso como uma ferramenta, como um recurso, né? As chamadas metodologias ativas e tudo. Gente, se a gente for pensar, assim, a origem dessas coisas, né? Vem lá de John Dewey. Né? Não é algo tão... Não é novo, né? Assim... Tem até aquela poesia de Tiago de Mello, né? Que fala assim... O caminho não é novo. O que é novo é a forma de caminhar, né? Assim, eu não tenho o texto, mas é mais ou menos nesse sentido. Que as trajetórias que a gente vai fazendo, né, é que vão dando o mote. Então, eu diria assim, tem colegas que tiveram mais dificuldades, inclusive no nosso contexto, isso é natural, mas assim, a gente se viu numa situação, pelo menos eu estou falando em relação ao nosso curso de pedagogia, tanto presencial quanto à distância. A distância, eu diria assim, um pouco menos, porque a situação da pedagogia à distância não mudou muito com a pandemia, no sentido porque o curso era à distância. Sim. E já se utilizava das tecnologias, dessa ferramenta, né, uma modalidade que... E eu sou professora também, né, nessa modalidade. Mas em relação a essa utilização de novos recursos, né, da interação nessa situação síncrona e assíncrona, né, a gente vivenciava em parte
no curso de pedagogia presencial. E eu diria assim, inclusive, a gente está no momento, né, do curso de reavaliação até do projeto do curso, porque assim, o nosso projeto, de acordo com as diretrizes, inclusive de formação de professores, que está em vigência, é um curso generalista. Então você forma o pedagogo, que ele é super pedagogo. Sim. Super pedagogo, ele vai ser formado para ser professor, Coordenador. da educação infantil, anos iniciais, atuar na gestão e coordenação pedagógica em contextos escolares e não escolares, nas modalidades de educação especial e EJA, super pedagogo, Verdade. e tem que se formar em 5 anos para dar conta de tudo isso. Gente, formação inicial é formação inicial, tá? Eu não vou aqui dizer assim, o nosso curso prepara plena... Gente, quem é que foi preparado para viver uma pandemia? Verdade. Não tem curso que prepare esse Sim. tipo de situação, Aham. tá? Ou que prepare certas situações que a gente tem vivido, assim, que não tem como a gente não falar, dessa questão de violência, Isso. dessa questão, né, de violência, inclusive, contra a própria figura do professor, ou situações que a gente tem enfrentado muito de uma sociedade que está cada vez mais adoecida mentalmente. Então, assim, e aí crianças com transtorno de ansiedade, com depressão, como lidar com tudo isso, né? Então, é um desafio. Mas eu diria assim, a gente está aberto para o diálogo. E eu sempre sou uma professora que trabalha nessa perspectiva. Gente, eu não sei tudo, né? Não sei. Mas assim, vamos lá, a gente pode construir junto, pode saber. E a gente está vivendo nesse momento, especialmente do curso, né? Inclusive, vamos ter uma reunião segunda-feira do NDE, justamente nesse processo de avaliação do projeto do curso, nessa perspectiva, né? De a gente estar avaliando o que a gente tem. Porque o perfil do egresso é essa lista Aham. imensa que eu disse a vocês. Sim. E eu diria, você se vira nos 30. E aí, na sua trajetória acadêmica, você vai escolhendo como eu escolhi, como Sim, você exato. escolheu, né? Mas eu diria assim, é um grande desafio. De fato. E aí, vamos continuar, né? A nossa última perguntinha, certo? E aí, você é professora da universidade, professora formadora, mas também é uma professora que viaja bastante da formação, está visitando aí municípios, né, e ajudando, contribuindo e muito com a formação desses professores da escola pública. E aí a pergunta que eu tenho para você é, quais são os principais desafios, Jaci, da educação infantil na escola pública? Vamos lá, vamos fazer um recorte do RN, por exemplo. Ai, gente, eu vou ser bem sincera agora, né? E que os gestores municipais me ouçam. Precisa se fazer concurso para professor efetivo. Eu coordenei por um período o programa de formação continuada, o Profoco. Profoco, olha, você gostar desse nome? Programa de formação continuada do Centro de Educação. Gente, às vezes, de uma turma do município, mais da metade eram professores do processo seletivo, né? Contratado. Aquele contrato que, inclusive, se encerra antes da criatura receber o 13º. Sim. Vocês sabem do que eu estou falando, né? E Um que vai trabalho se iniciar. precarizado, né? Ou seja, aí esse professor recebeu um curso de aperfeiçoamento. Estou falando que isso teve toda uma preparação, mas próximo ano não é garantia que ele esteja. Sim. Sim. É uma troca de cadeiras. E aí, assim, gente, eu não vou muito longe, não. Tá uma promessa aí de ter concurso, inclusive para o município de Natal, né? Tá mais que na hora, já passou Sim. da hora. Gente, eu não estou dizendo que em alguns momentos não se tenha, mas eu vou lhes dizer, teve uma situação de uma formação que praticamente só se tinha 2 professores efetivos. O restante do município, que a gente sabe que tem municípios pequenos, Sim. todos seletivos.
naquela E eu situação acho- que a gente viveu Isso. ali. Eu E eu acho acredito que você o que viu. agrava ainda isso, Jace, é que muitos municípios, e eu falo isso porque até questão de estado, o estado que hoje eu sou Então. concursado, que é o da Paraíba, lá não existe seletivo. A grande maioria ainda é contratado e são indicações políticas. E isso ainda gera Muito. um problema ainda muito maior. Exatamente. Entende que ali a gente vai ter professores, né? Não estou querendo aqui dizer que são Lógico. ruins, Aham. né? Mas vamos ter professores que vão estar ali acuados. Porque Isso. foi algo político. Então, quando o político sai, né? Fica aquele medo, aquele receio. De perder o E seu aí, lugar. ele é aquele professor que não consegue também reivindicar, porque se ele falar muito, ele é colocado pra rua, Exato. sabe? Então, isso realmente é algo muito grave, muito sério. Assim, gente, eu tô falando isso porque em relação assim, primeira coisa, né? A gente tem que ter professores da rede. Para você construir uma rede sólida, é necessário que esse sujeito se vê numa possibilidade de carreira, Sim. Sim. até que essa carreira seja valorizada. E outra perspectiva é investir na formação continuada em serviço. Garantir tempo de planejamento e que esse professor Sim. possa estudar com seus pares, sabe? Trazer elementos da sua prática. Aquela ideia, né, de professor reflexivo, pesquisador, ele se faz no chão da Exato. escola. Aham. Né? E vivenciando assim, e ter momentos de compartilhamento com seus pares e que isso seja garantido na carga horária do professor. A gente vive na nossa realidade brasileira, o professor, inclusive até, eu estava vendo, eu vi a propaganda de, eu acho que algum documentário, alguma coisa que vai passar assim, professores na estrada. Não sei se vocês, que é justamente essa situação de professores que eu tenho aluna que é professora de São Gonçalo do Amarante de manhã e em Monte Alegre à tarde. Mas Sim. E eu acho que uma coisa também que é um desafio hoje, né, para a gente ter um bem-estar na educação, é a questão da saúde mental. A gente Exato. vê cada vez mais aumentando, né, o número de professores adoecidos, Exato. né, com ansiedade, com síndrome do pânico, com Burnout. Burnout é né, a doença diversos do diversos professor. transtornos. Isso está intimamente relacionado com as condições que são oferecidas Exato. para trabalho. É uma pena. Vamos pro próximo bloco? Vamos para o nosso próximo bloco. Estamos terminando aqui. Esse bloco você já conhece, é no estilo de frente com Gabi. A gente vai É fazer. de frente com Felipe E Lucas. E aí a gente vai começar uma frase e você conclui, certo? E a primeira é o seguinte: se eu não atuasse na área da educação, eu seria. Gente, eu acho que eu seria cantora. Olha Ela tava aí. me falando aqui antes da gente começar o podcast que ela foi para um trabalho voluntário, né? Isso. E chegou lá e falou: ó, hoje eu não vou ser formiguinha, eu vou ser cigarra. E foi cantar. É. Né, Gente, Pra eu sou pessoal. cantora de igreja. Amo cantar. Meu naipe é primeiro soprano. Olha aí. Olha aí. Eu sou segundo tenor, você acredita? Então vamos fazer um dueto. Mas vamos lá. A educação brasileira seria melhor se... Se de fato ela fosse colocada como prioridade. Perfeito. A gente até falou um pouco sobre, né, isso agora. Sim. Eu me orgulho do meu trabalho quando. Quando eu encontro meus ex-aluninhos e aluninhas e diz assim, professora, eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso, aquilo, e graças ao que aprendi com você. Ai, isso é demais. Desde que não encontre na sala do parto. Desde que não venha falar de TCC, de especialização. Na hora do parto, É, né? aí não. Mas agora não tem perigo não, que a prof já está entrando em outro momento, né? Estou entrando no climatério, né? Eu espero só os netinhos agora. Jace, e se você voltasse ao início da sua carreira, encontrasse com a Jace lá de 1990, o que é que você diria para ela? Menina, tu arrasou, hein? Sou muito orgulhosa de ver a sua trajetória. Você venceu, querida! Incrível. Massa. E pra gente finalizar, educação é sinônimo de.
é sinônimo de esperança, de amor, como diria o mestre Paulo Freire. Perfeito. Perfeito. Eu diria até que é sinônimo de transformação. De transformação, de acolhimento, de Aham. empatia. Gente, é um glossário. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim desse sétimo já, episódio. não acredito. Se você que está nos assistindo gostou desse podcast e quer nos ajudar a continuar produzindo o podcast Histórias de Professor, você pode ser um dos nossos patrocinadores. Entre em contato através do e-mail historiasdeprofessor.podcast@gmail.com e vamos conversar sobre uma proposta para divulgar a sua empresa. Gente, e aí a gente gostaria de agradecer muito a você que está nos ouvindo, está nos assistindo pelo YouTube, e em especial a professora Jaciane, né? Jaciene. Jaciene. Ele já trocou- Jaciane, ele trocou gente, 10 é minha vezes já. irmã. Eu tenho uma irmã, Jaciane, porque meu pai é muito criativo. Ele, né, eu tenho, assim, eu não vou falar Sim. de todas as minhas irmãs, mas Jaciane, que é uma querida, mana. Ele já Sim. trocou 10 vezes. Não é? Desculpa, Jaci. Não, mas deixa eu lhe dizer, até o pastor me casou Orelã com minha irmã. Casou com... Ah, é outra história inusitada. Olha aí. Aí ele fez, Aurelã, você aceita Jaciane? Aí todo mundo, não, pastor, é Jaciene. Juro a vocês que isso aconteceu. Ai, Jesus. Jaci, né? Então vamos Jaci, pra por Jaci. favor. É. A gente só tem a agradecer, né, por você ter vindo, se comprometido. A gente conversou há um tempinho atrás, sim. né? E deu tudo certo, graças a Deus. Então, Ai, que muito bom. obrigado, Jaci, por ter vindo. Eu que Foi uma agradeço. conversa maravilhosa. Sim. E antes de Felipe fazer a chamada para vocês seguirem nas nossas redes sociais, eu queria que Jaci explicasse rapidinho o motivo pelo que ela tá usando esse símbolozinho e Ah. explicasse As também, unhas, né? É. Belíssimas. gente, fizesse a olha. propaganda também da ONG que você estava me falando agora há Ah, pouco, sim. que você atua como voluntário. Eu acho que é bem importante para quem tá assistindo. Bem rapidinho, gente. Então, hoje eu tô assim. Olha, o mês de abril, né, pra mim é um mês de militância também, né? Como eu disse a vocês, né? Eu me vi mãe de uma pessoa neurodiversa, a Adrian, foi diagnosticado, né, dentro do TEA, do transtorno do espectro autista, que aí, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, vão assistir o podcast da Sarana. Isso, perfeito. Já fazendo a propaganda, que eu sou dessas, né? E a Adrian é dentro do que se chamava antigamente de leve, suporte de apoio 1, mas eu diria, de leve não tem nada. Os desafios são grandes, né? E hoje eu me vejo nessa perspectiva de ter um filho adolescente lindo, né? A Adrian é lindo, tem 16 anos, e aprendendo também um pouquinho. Inclusive, eu estou fazendo um curso livre sobre... Curso livre, que é aquele curso que o certificado não vale nada, Aham. mas o conhecimento vale tudo. Sim. Com a psiquiatra, que também é mãe de uma pessoa neurodiversa, o filho dela, doutora Raquel, e para aprender mais sobre essa situação de o autista cresceu, e aí? Que eu acho que é o grande Sim. desafio, né? Uhum. E é isso, gente. Então, assim, aqui, esses quebra-cabeçazinhos, né, foram os profissionais que pensaram, né, como se fosse assim, os autistas têm que se encaixar, né, é como se eles... E aí, acho que talvez não dê para ver, mas os próprios autistas, né, eles fizeram, assim, o símbolo do infinito Sim. com a cor, né, do arco-íris, representando a neurodiversidade. Aí eu tive a brilhante ideia... Eita, eu vou fazer merchan de novo. É Sara Esmalteria. Linda, porque ela comprou a minha... Um beijo de Sara Esmalteria. Depois eu vou mandar, olha só. Aí ela fez, gente, olha, dá pra ver? Dá pra ver? Acho que não, mas assim, fez aqui o símbolo infinito. Então aqui tá, acho que do arco-írisinho, né, tudo. Então, e aí é uma homenagem, lógico, ao meu Adrian, mas e a todas as pessoas neurodiversas, né? E aí, assim, tem gente que diz, Jaciene, como é que você faz tanta coisa em 24 horas? Meu amor, é só você dormir 4, 5 horas por dia. Aí você... Mas assim, eu sou voluntária da Atmo. A Atmo está completando 15 anos esse ano. É humanização e apoio ao transplantado de medula óssea. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava com a camiseta da Atmo, porque ser Atmo é ótimo. E abri uma lojinha lá no Hospital Rio Grande, que é o hospital
de referência para transplante de medula óssea. Então tem uma lojinha lá com canequinha, com souvenirs, com camiseta. Então você comprando lá na lojinha, você também ajuda a casa de apoio, que é a Casa da Hátimo, que recebe esses pacientes adultos que fazem transplante de medula óssea. Por que adultos? A gente recebe algumas crianças também, mas as crianças têm o GAC Sim. e a casa do Alpaiva. E os adultos não tinham onde ficar. E aí a gente tem, então, esse trabalho lá. Perfeito. Parabéns, Jace. E, gente, chegamos ao final. Eu gostaria muito de agradecer a vocês e pedir, né, para que você que está nos ouvindo, nos assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal. A gente tem tanta visualização, né, Lucas? Mas esse número de visualização não corresponde ao de inscritos. Então vai lá, se inscreve no nosso canal. E dá o like, dá né? um like, aciona o sininho lá para que todos os vídeos que a gente postar chegue para você também. E não deixa de compartilhar também com os professores, né, Jace? Ah, com Para certeza. que mais gente possa ouvir e aprender um pouco com o nosso podcast. E é isso. Segue também a gente no Instagram, no TikTok, lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. A gente tá em todo lugar, Jace. Jace, Adoro. foi um prazer. Muito obrigado a todos que estão assistindo e até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau.